Quando a guerra começou, eu estava aqui em Israel. Eu vi pessoas sendo mortas em segundos, vidas inteiras dizimadas e famílias destruídas. Mas vi também um povo cuja esperança em Deus levou à resiliência de continuar e reconstruir a sua vida diante da guerra. Milhares de israelenses têm visitado os locais que guardam a memória do massacre de 7 de outubro no enclave de Gaza, para tentar entender e também se identificar com as muitas vítimas do maior massacre realizado contra judeus desde a Segunda Guerra Mundial. Eu estou no estacionamento dos carros que foram atingidos naquele dia, no 7 de outubro. Aqui você pode ver centenas de veículos completamente destruídos, conforme você pode ver aqui atrás. Foram atingidos muitos por RPG. E vidas inteiras foram apagadas, alguns morreram queimados vivos dentro de veículos como esse. Lá em cima você pode ver a fileira de carros que foi atingida, foi coletado aqui da região, de várias estradas, nas entradas dos kibbutzim, dos moshavim. E agora este lugar está sendo utilizado como ponto de referência para as pessoas que querem entender um pouco sobre o que aconteceu aqui no 7 de outubro. Grupos de israelenses estão vindo aqui e ouvindo as informações que são prestadas por pessoas dessa área, por militares, pessoas que estiveram aqui. Enfim, há muito que aprender com essa situação. Eu tenho certeza que se você vier a Israel nas próximas viagens, você também vai querer chegar num lugar como esse e entender o que se passou aqui. A história tem muito a nos ensinar, mas o povo de Israel jamais deixará de lutar pela sua sobrevivência e pelo seu levantar de novo. Quem salva uma vida, salva um mundo inteiro. Esta famosa frase judaica continua ecoando através dos séculos. Mas é aqui, no local da festa da Nova, é que ela ecoa ainda mais forte, onde centenas de pessoas foram massacradas em um ato de barbaridade sem precedentes pelo grupo terrorista do Hamas e muitos outros grupos que aderiram a esta investida contra o povo de Israel. Não é fácil caminhar por aqui, mas é necessário para aprendermos a grande lição e a importância de se levantar quando à nossa volta só vemos cinzas e destruição, falta de esperança, falta de futuro. Devemos nos levantar, continuar crendo de que o Deus de Israel é capaz de nos levantar mesmo diante de situações tão calamitosas. Eu estou aqui onde ocorreu a festa da Nova e o que vocês estão vendo aqui é o levantar novamente do povo de Israel. Um povo que, através de suas tragédias, é capaz de se levantar das cinzas e se restaurar e, com a sua resiliência, seguir adiante. Em Kfar Aza, centenas de terroristas invadiram o kibbutz, massacrando cerca de 64 pessoas, entre elas crianças e anciãos. Eles raptaram 19 dos seus moradores para a região de Gaza e o paradeiro de outros é desconhecido. Kfar Aza teve muitas das suas casas destruídas, algumas delas foram incendiadas com os seus moradores dentro. Muitas estão sendo marcadas para destruição e reconstrução. Mas a pergunta é: quem vai querer morar num lugar como esse? Boa parte dos locais que foram destruídos serão transformados em monumentos e as casas serão construídas em uma nova área na região do kibbutz. Mas a história trágica e heróica ao mesmo tempo daqueles que sobreviveram
nunca mais sairá da memória dos seus moradores, nem mesmo do povo de Israel. Tragédias como em Kfar Aza, nunca mais. Em Netiv Yatzara, por causa da existência de uma grande muralha de defesa, os terroristas chegaram por paramotor. Apenas 3 terroristas realizaram um massacre terrível. Exterminaram 20 israelenses. Entre eles, em um pequeno abrigo antiaéreo, uma senhora de apenas 80 anos se escondia. O terrorista não só a feriu, mas voltou para confirmar se ela estava morta dando um tiro final na cabeça. Mas é justamente aqui que começa a mudança, a resiliência de um povo. Você já parou para pensar onde podemos encontrar força quando tudo parece destruído? Onde encontrar resiliência para reconstruir no meio do caos? Nos dias seguintes ao massacre, milhares de soldados de todo o país foram convocados para defender a sua população das atrocidades de terroristas. Vieram jovens combatentes de todo o país, não só da região do enclave de Gaza, Kfar Aza, Be'eri, Netivot, Sderot, mas de Tel Aviv, Jerusalém, Haifa, Nazaré, Tiberíades, de todos os cantos do país chegaram combatentes para defender a nação. Começou então a Tukumá, o levantamento, a ressurreição, a resiliência, a restauração. A resiliência. Em 7 de outubro, a delegacia da polícia de Sderot estava ocupada por uma força policial mínima. A delegacia de polícia se tornou o primeiro alvo para a tomada de controle por esquadrões da Nurba, bem treinados, que se infiltraram em Sderot. Os terroristas presumiam que ocupar um símbolo do governo, como uma delegacia de polícia, os ajudaria a tomar o controle de toda a cidade. A delegacia foi completamente destruída, com os terroristas dentro. Um ano após o ataque, um memorial foi inaugurado nas ruínas da delegacia para homenagear as 70 vítimas da cidade de Sderot, dos quais 31 eram moradores, juntamente com diversos membros das forças de segurança e civis que foram pegos na área. Um muro memorial foi levantado, feito com os restos da delegacia de polícia. Foi erguido também no local, junto, 18 pilares altos e citações de resiliência dos moradores de Sderot naqueles dias. Olá, Or. Olá, como vai? Muito bom. Eu estou aqui em Sderot com Or e ela vai contar um pouco para nós sobre esse lugar excelente. Eu quero ouvir um pouco do que houve, quando é que você fundou este lugar, o que aconteceu de repente com ele e como ele se tornou tão vivo e vivo, conforme a gente pode ver aqui. Antes de tudo, me chamo Or Shop. Tenho 35 anos, moro no Kibbutz Erez, perto da passagem de Erez, bem ao lado da cerca de Gaza. Até 4 anos atrás eu ainda era rabino no exército, decidi sair, então decidi abrir meu primeiro café no Kibbutz Erez durante a pandemia de corona e de alguma forma deu certo e multidões vieram de todo o país e do mundo. E então, 1 mês e meio antes de 7 de outubro, decidi abrir o lugar aqui e uau, com um investimento de mais de 1 milhão de shekels, sem investidores, sem sócios, sem nada, e para minha alegria deu certo e havia muita gente aqui. E então um dia, meus 2 cafés fecharam no sábado, 7 de outubro, o ataque foi bem no café, como se fosse a rua da delegacia, na delegacia,
bem em frente a Molanon. Eles foram mortos bem aqui ao lado. Havia muita gente, sim, e fiquei na reserva por meio ano. Ainda estou na reserva, agora não todo dia, mas às vezes fiquei 6 meses na reserva. O que você faz no exército? Sou oficial de RH do distrito de Negev. Cuidamos de Netivot até o Mar Morto, incluindo os beduínos de Beersheba. Reabri o local na quinta, uns 6 meses depois. Então, cerca de 6 meses, abriu novamente? E o que estava acontecendo aqui? Mesmo ao reabrir, não foi fácil por causa dos tiros e alertas quase diários. Precisa de muita fé e dinheiro. Perdi muito de maio a agosto, uns 40 mil shekels. O governo demorou a ajudar. No fim, consegui me reerguer, o que não era garantido, pois tinha muitas dívidas. Investi 1 milhão que não tinha, então foi difícil, mas consegui. Desde setembro, vemos melhora real com muita gente e grupos vindo. Reabri o Erez há 1 mês, o café lá. É emocionante, pois fica perto da cerca. Temia que ninguém viesse, mas vem muita gente todo sábado. Quero dizer, é bom ver um lugar tão afetado se recuperando, aqui e em Ars. Há quem acredite no investimento e na recuperação. Espero que venham não só israelenses, mas turistas do mundo todo, né? Especialmente brasileiros que os israelenses adoram. Eu quero terminar e dizer que eu comi aqui um croissant de amêndoas maravilhoso. Simplesmente enorme e um dos mais gostosos no país. Vale a pena chegar. Eu comi isso com um expresso duplo, mas com cappuccino também vai muito bem. Então, muito obrigado, Or. Sucesso. Continue prosperando aqui. Bye, bye. Você já parou para pensar qual é a relação entre os últimos acontecimentos em Israel e as profecias do final dos tempos? Pois é, no Além da Ruína temos uma abordagem sobre isso, sobre como devemos ver esse tipo de situação e como devemos proceder. Eu espero que neste 2025 e 2026 você possa visitar este lugar e conhecer um pouco da história da resiliência e do levantar do povo de Israel. O mar, o levantar, o ressuscitar começa justamente de situações como essa. Eu espero você aqui em Sião no ano que vem.